Oi, vocês ainda lembram de mim? Prazer, Blachete. O episódio 5 saiu e a teoria sobre o Sim foi confirmada. Eu sei que estou muito atrasado pra falar sobre isso, mas tivemos outras coisinhas um pouco estranhas por causa disso que eu gostaria de debater com vocês. Esse vídeo vai ser daquele mesmo esquema de resumo, análise e teoria, pra vocês não esperarem até 2077. Logo no início do episódio, a clássica abertura ganha uma estética de VHS. Então temos a revelação do conteúdo daquela fita de drones zumbis, que na verdade é um passo a passo de como desmontar um drone operário corretamente. Voltamos nisso depois. Vemos o N na mansão contando um pouco sobre como Golden Retrievers são fofos pra ver. Mas o curioso é que todos os drones estão parados com uma tela de erro 606, inclusive ela própria. Então alguma coisa começa a bater na porta do porão e aparentemente um fantasma começa a derrubar alguns livros que meio que dizia pra ele ir lá abrir a porta. Mas o N, que não é besta nem nada, só vai embora fazendo um símbolo de paz. Finalmente o personagem sensato. No outro cômodo, assim aparece dizendo que ele parecia preocupado e dando a ideia pra eles irem à festa que vai acontecer na mansão. Essa drone fofinha aqui é a Sin, como podem ver nessa abraçadeira, quando ela acordou no meio dessa montanha de drones destruídos. E também ela tem a mesma voz da Jay quando estava sendo remontada, que na verdade é a do Solucionador Absoluto e que também é da Sin. Depois voltamos nisso, tá bem? Então o fantasma tenta se comunicar de novo com o Anne, dizendo pra não ignorar ele, e ele joga a bandeja bem longe. Então Anne e Sin vão até o salão onde estão preparando a festa, porque ela tinha feito uma carinha muito fofa. Ah, que bonitinho. No salão vemos a Tessa e a Jay conversando. Tessa está nervosa por receber tantos convidados humanos, já que ela aparentemente cresceu dentro dessa mansão conversando apenas com seus pais e os drones, mas Jay consegue acalmá-la um pouco. Vemos que Tessa tem uma relação bem amigável com os drones, diferente dos seus pais, porque o pai dela acaba quebrando um drone com um garfo porque simplesmente não estava fazendo uma tarefa como ele queria, e a mãe mandou ela jogar todos os drones que estavam na biblioteca fora por estarem quebrados. Só que a Sin discorda, dizendo que eles não estavam quebrados e que não podem mais ser jogados fora. A mãe da Tessa obviamente fica pistola com isso e Ian vai defendê-la, mas ele é amarrado em uma árvore do lado de fora para ser quebrado por corvos. Mais ou menos. Só que depois de perder o graveto que estava brincando com eles e realmente quase ser quebrado, ele lembra que a fantasma tinha falado mais cedo que quando estivesse quase morrendo falar em voz alta Dark X Wolf 17. E então, finalmente aparece uma nova skin da Uzi. A Uzi Corvo. O que é a transformação da Uzi no episódio 4 perto dessa daqui? Ok, não julguem o nickname dela, ela fez isso quando tinha 8 anos e até que é bem maneiro. Entre o final do episódio 4 e esse, Anne e Vi começaram a ter problemas no sistema porque algum programa interno estava tentando apagar as memórias deles. Esse programa é assim. Todo o flashback do episódio se passa em uma memória compartilhada de Anne e Vi. Só que, como vimos, Vi está inconsciente enquanto Anne está revivendo a memória normalmente. Além de que a Uzi está interferindo nela, falamos nisso depois. A ideia é chegar no porão antes que a Sin lobotomize digitalmente ele. Só que o porão precisa de uma chave pra abrir, que está com a Jay. Cortando pra Tessa, a mãe prendeu ela no quarto, coisa que parece ser frequente pela sensibilidade no pulso que ela mostrou mais cedo, que parece ser seletiva. Só que a Jay não pode ajudar ela porque é uma ordem direta da empresa. E assim, apesar de não cumprir ordens, não ligava do Anne estar lá fora porque ela tinha backups. Então, assim, simplesmente decide sair do quarto pra resolver esse problema dos drones serem descartados, que meio envolveria mandar todos na festa, incluindo os pais da Tessa, para o Vasco, e ela se transforma naquela centopeia gigante. Depois dessa traumatizada, a Jay consegue quebrar a corrente na base da mordida e do ódio, já que a Tessa estava provocando ela intencionalmente pra isso. Então as duas passam pelo salão pra impedir assim, se armando com uma espada e essa pistola. Pistola essa que é bem estranha a propósito, ela dá tiros em curva, como também vimos no episódio 3 acontecer. Parece que a física desse universo funciona de uma maneira bem esquisita. Isso, na verdade, até me lembra de um filme. As duas duplas se encontram e a Vi encontra eles. É que ela acordou e começou a atacar o Anne quando ele tentou abrir o portão. Daí é porrada pra todo lado. Não entendi essa piada. Anne e Uzi conseguem pegar a chave e correm pra finalmente abrir o portão. Temos um jumpscare daquela parte da centopeia da Sim pegando a Uzi e jogando-a bem longe. F Uzi Corvo. Mas ela consegue hackear e controlar essa outra parte do corpo da Sim. Dentro do porão, vemos que era basicamente o local onde a Sim destruía as memórias da Vi e do Anne, metaforicamente falando. Tanto que vemos o corpo deles mesmos, mostrando que isso acontece de tempos em tempos. Mas nesse momento a Uzi desloga da memória porque a Doll apareceu no mundo real. E deslogando, a Sim retoma o controle daquela parte e prende Anne pra apagar as memórias dele. A Doll, que é aquela baratinha dourada que também funciona como uma chave. O que é estranho, porque ela teve oportunidades pra caramba de tomar isso no episódio anterior, mas talvez ela só não sabia que precisava disso ainda. Como o Anne iria ter suas memórias apagadas se ela não voltasse rápido o suficiente, então ela joga a baratinha pra Doll e volta pra memória. É impressionante a dinâmica desse episódio. Tessa e Jay estavam confrontando a Sin no meio do salão, e enquanto a Tessa estava interrompendo o discurso da Sin, dando tiros, jogando a arma e tudo que tinha por perto, vemos que também Sin pode controlar os drones ao redor, inclusive a Jay. Voltando pra outra parte da Sin com a Anne, ela estava com dificuldade de pegar o bisturi por causa dessas garras de caranguejo gigante. Então ela pede ajuda pra Vi, mas também não adianta muito por causa da garra que ela tem.
Era só usar a outra mão. Não, ou melhor, os tentáculos que ela usou pra abrir a porta do porão. Anne, como sempre, sendo a coisinha mais fofa do mundo, ajuda a Vi colocando os óculos que ela usa e ela finalmente consegue pegar o bisturi pra lobotomizar ele. Mas isso dá algum gatilho na Vi, que também acorda do transe. E quando assim iria acertar a Anne, a Uzi finalmente consegue logar de novo na memória, impedindo que o Anne seja lobotomizado. E com todo mundo salvo, a Vi expulsa todos da memória. Depois da Uzi fazer essa carinha de gênia do mal por ter conseguido impedir a Uzi e quase ser serrada por causa disso, vemos o que a Doll iria fazer com a chave. Diferente do que achava, ela não foi para o laboratório. Ela foi encontrar a Tessa e a Jay. Elas aparentemente tinham um acordo e quando a Doll iria com elas... Yes! 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 Huh? No! 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 Deve ter virado moda fazer cliffhangers. Agora, vamos para a parte divertida do vídeo. Explicar e teorizar. Pura diversão. No início do episódio, finalmente vemos o que tinha na fita sobre drones zumbis, que nada mais é do que uma fita de treinamento da empresa mostrando passo a passo como vocês dar like e se inscreverem no canal. Essas porcentagens podem melhorar. Além disso, ela ensina os funcionários a descartarem um drone corretamente. Mas caso algum deles seja feito incorretamente, eles podem criar o chamado drone zumbi, que são drones que têm seus sistemas reativados por causa de seu núcleo não ter sido desconectado corretamente, seu hardware não ter sido fisicamente destruído ou o WDOS 606 ter sido interrompido. Esse WDOS 606 é o responsável por fazer toda a limpeza do software dos drones. Por isso é que todos os drones que vimos estavam parados mostrando essa tela, inclusive Anne e Vi. O curioso é que ele pode ser rejeitado pelo sistema até 5 anos depois do drone ser descartado. Isso acontece porque se o núcleo não for removido corretamente, pode haver um erro técnico, uma falha no sistema operacional do drone ou um desgaste do sistema à prova de falhas. O sistema à prova de falhas pode falhar. Nesse caso, o drone zumbi pode não apresentar nenhum tipo de problema visível, como é a maioria dos casos, ou ter um bloqueio de terminal. Mas o maior problema são esses 0,7% aqui, que eles podem ter uma mutação potencialmente perigosa. Acredito que uma centopeia caranguejo gigante seja algo potencialmente perigoso, assim como a transformação da Uzi e da Vi nessa memória. Uma dessas coisas fizeram a Vi virar um drone zumbi, mas temos mais umas coisinhas interessantes e bem estranhas aqui. Quando ela acorda, temos alguns diálogos aparecendo na frente da tela dela. Olá. Eu vejo que você está inoperante. Eu vejo que nós poderíamos por você. Eu não vou descartar você. O solucionador absoluto pede um acesso. Eu vejo que você está aqui para... Isso é tudo que eu consegui ler. Vamos lá, até agora vimos que o programa Solucionador Absoluto é o que dá poderes aos drones e está sendo administrado por algo chamado SIN, que descobrimos ser essa drone. Esse diálogo reforça a ideia de que SIN e o Solucionador Absoluto são duas entidades diferentes. Porém, nos créditos é mostrado que a voz da SIN é feita pela mesma atriz que faz a do Solucionador Absoluto. SIN/Solucionador e não SIN e Solucionador. Isso foi proposital, porque outros atores já fizeram mais de um papel na série, tanto que eu só agora descobri que a Vi e a Rebecca têm a mesma voz. Então não é um erro ou um mal entendido. O Solucionador Absoluto e a SIN são a mesma coisa. E se o Glitch disse, tá dizido. Só que isso gera uma parada estranha que mencionei. Essa linha do sistema do Anne diz claramente: o Solucionador Absoluto foi bloqueado pela administração SIN. Então isso quer dizer que o programa é administrado por ele mesmo? Isso não me parece fazer muito sentido. Não fica claro se quando a SIN acordou na pilha de corpos, o solucionador tomou o corpo dela ou se fundiu ao seu sistema, mas acredito que esse seja o caso, já que ele pediu um acesso para ela. Seria algo equivalente a quando um programa de computador pede para você executar ele como administrador. Ele deve ter pedido acesso ao controle de seu sistema e ela aceitou, tornando ela uma administradora que não deve ter mais poder sobre seu próprio sistema, ou se tiver, são mínimos. Isso explicaria a forma estranha que ela se comporta em relação aos outros drones e a voz robótica que ela tem, diferente de todos os outros drones que vimos até o momento. Porque não é a SIN que existia antes de ser descartada, é na verdade o Solucionador Absoluto que está no controle, emulando a forma de um drone normal agir. Apesar de que no primeiro flashback ela não parecia se mexer assim, mas isso é uma cena tão curta que não tenho como afirmar nada. A Vi se referia a SIN no episódio 4 deve ser porque ela conheceu esse programa como essa pequena drone, chamada SIN. Mas essa teoria pode ter um furo, porque tudo isso que falei faz sentido no corpo da SIN. Mas começa a ficar estranho quando vemos o Solucionador agir em outros sistemas. Quando eles voltam da memória, vemos na tela deles que a administradora SIN foi substituída pela Dark X Wolf 17, que é a Uzi. Então, como exatamente isso funcionaria? A Uzi agora poderia controlar o programa dentro dele se quisesse? Como é possível a SIN ser administradora de um programa que está em outro drone? Essas são perguntas que surgiram com esse episódio e mesmo botando meus 7 neurônios para trabalhar, não achei uma resposta satisfatória. O que vocês acham disso? Outra coisa estranha nesse episódio que talvez tenha bugado muita gente foi o flashback em si. Vimos que a Uzi estava tentando recuperar as memórias de Anne e Vi usando o passo a passo da fita que ela estava assistindo e usando de suas habilidades de hack, como ela já usou no episódio 2. Ela estava conectada aos dois ao mesmo tempo, então a construção dessa memória tinha duas referências diferentes,
Anne e Vi. Mas como Vi estava inconsciente dentro de sua própria memória, o certo seria a gente ver tudo pela perspectiva de Anne. Mas também vimos cenas só da Tessa e Jay com a Sin durante a luta delas. Como é possível a gente ver um evento onde Anne não estava presente? Isso fez um pessoal pensar que a Uzi estava viajando no tempo por ter a habilidade do solucionador absoluto e que de alguma forma causou a singularidade. Isso é uma brisa muito doida que não reflete o que vimos até aqui, porque viagem no tempo não foi explorada nessa série e acredito que dificilmente vai. Essa teoria apareceu por causa disso, além da Uzi conseguir interagir com as memórias de Anne e dele mesmo mencionar que ela veio do futuro. Recentemente o Glitch postou uma imagem mostrando 4 habilidades que o programa pode chamar: traduzir, girar, escala e editar. Talvez dê pra mexer no tempo usando algumas coisinhas combinadas, mas não criem expectativas. Porém, isso é facilmente explicado com a ideia de que Anne simplesmente estava revivendo essa memória como se fosse uma gravação interativa, mais ou menos como um sonho ou um jogo fazem. O fato de 2 drones diferentes estarem recriando essa memória permite que vejamos algo que Anne não viu, mas talvez a Vi, sim, só virou a bagunça que vimos porque a Uzi era alguém de fora entrando em contato com o Anne. Isso fez com que o solucionador absoluto tentasse impedir eles de entrarem no porão. A parte do solucionador absoluto no porão com vários corpos do Anne e da Vi seria uma representação física do programa ter apagado as memórias deles outras vezes, assim como ele iria fazer novamente se a Uzi não conseguisse logar a tempo. E o programa está lutando com a Tessa e a Jay ao mesmo tempo que ele está nessa forma de câmera com garra no porão, seria porque a luta era parte da memória que realmente aconteceu e estava rodando normalmente, enquanto que no porão era o programa no presente dentro do sistema de NV tentando impedir a Uzi de impedir ele de apagar as memórias deles novamente. Vocês entenderam? Isso explicaria o motivo da Uzi hackear apenas essa parte do solucionador que estava no porão e não afetar o corpo da Sin. Outra coisa que reforça essa ideia é que quando o N chama essa parte de Sin, ele responde: Soy la solver de la estructura absoluta, el vacío, el fin exponencial. Parece confuso e realmente é um pouquinho, mas não achei uma forma melhor e mais simples de tudo isso estar acontecendo sem ter que dizer que a memória está totalmente alterada e dane-se. O que vocês acham? Agora vamos falar um pouquinho sobre a Tessa. Não vimos a conclusão dessa luta, mas pelo braço humano que vimos no segundo flashback de Anne, alguém se não todos acabaram morrendo. Até porque acho muito difícil dela ter conseguido impedir assim jogando taças de vidro. A personalidade da Tessa não parece ter mudado muito desde então. Até por isso acredito que os pais delas não morreram, porque a própria Sin disse que a Tessa parece ser alguém facilmente abalável. Então mesmo os pais dela sendo muito rígidos ao ponto de acorrentar ela no quarto, acredito que ela se importaria se algo acontecesse com eles, e demonstraria uma personalidade mais mórbida por conta desse trauma. Não sabemos quanto tempo se passou entre o episódio 4 e 5, mas mesmo assim Tessa e Doll se encontraram muito rápido. Acreditava que a Tessa iria para o bunker, já que a Jay sabia onde ficava e estava vulnerável no momento, mas aparentemente elas foram para o acampamento, onde Doll ficou procurando o laboratório no episódio anterior, porque a nave da Tessa aterrissou no fim do episódio 3, certo? E como a Doll só foi atrás dessa baratinha-chave agora no episódio 5, então quer dizer que ou ela precisa de óculos, porque não é possível ela não ter visto isso na mão da Uzi, ou ela não sabia que precisava disso ainda. Logo, ela não tinha feito o acordo com Tessa e talvez nem encontrado com ela ainda. Então não é possível que a Doll tenha visto a nave aterrissar para ir lá ver o que era, ou ter encontrado eles no caminho de volta para a cidade porque ela se teletransporta. Não sabemos o limite da distância, mas quais são as chances? É muito improvável ter sido de outra maneira. Mas mesmo assim, elas iriam para onde? Porque se fosse para o laboratório, a Doll não precisava voltar onde Tessa e Jay estavam depois de saber que a baratinha era a chave e pegar com a Uzi. Então o laboratório não deve ficar no acampamento, e como Doll não sabe disso, Tessa deve saber exatamente onde está. Esse deve ter sido o acordo que Doll e Tessa afirmaram. Na minha teoria anterior eu tinha falado sobre assim querer o caos e destruir tudo, mas esse episódio mostra que talvez não seja tão simples assim. Ela parece ter um motivo mais voltado para o pessoal aqui. Apesar de esquecerem ela trancada no porão às vezes, ela parecia gostar de viver ali com a Tessa. Quando a mãe dela disse que era para descartar os drones na biblioteca, assim discordou dela e disse que eles não estavam quebrados e que não poderiam mais ser jogados fora. Depois também ela disse que não descartaria a Tessa e foi resolver o problema contratando todos os humanos na festa para o Vasco. Isso é importante porque antes não sabíamos qual era a motivação da Sin. Todo o mistério sobre o solucionador absoluto parece não ter muito sentido, mas talvez temos uma pista agora. Nesse episódio descobrimos que quando drones são descartados incorretamente, eles têm 0,01% de chance de reativar seu núcleo e 0,7% de sofrer alguma mutação perigosa depois disso. É algo extremamente raro e parece ser o que aconteceu com a Sin. Ela também tem habilidades bem problemáticas, como poder hackear todos os drones ao redor. Isso já
já foi mostrado de certa forma com a Doll, mas como ela nunca mais usou isso, parece que é algo bem mais limitado do que assim, que conseguiu hackear até a Jay que estava do lado da Tessa. Assim, dizer que os drones na biblioteca não poderiam mais ser descartados é a base dessa teoria, porque a única forma disso acontecer, pelo que foi mostrado na série, é se todos eles se tornarem drones zumbis. Então, e se ela estivesse espalhando o solucionador absoluto propositalmente para os drones nunca mais serem descartados? Esse programa transforma o drone que está praticamente em um ser sobrenatural e quase invencível se não fosse o superaquecimento por falta de óleo e o sol, mas isso são detalhes, não se apeguem muito a eles. E não só isso. Assim, por controlar eles, poderia assimilar a matéria dos drones descartados para criar aquela singularidade que vimos no flashback de Anne, simplesmente usando a mesma habilidade que já vimos usarem várias vezes na série, só que em uma escala muito maior. Beleza, mas então por que caralhos os drones da mansão foram mandados para exterminar todos os drones em Cobre 9 se eles têm o mesmo programa? Bom, a transformação da Uzi e da Jay parece ser a mutação que é mencionada na fita. Sendo assim, como assim deve ter causado uma grande destruição na Terra, é possível que as filiais da empresa resolveram combater fogo com fogo, no caso, adaptando seus próprios drones para desmontar os corrompidos pelo programa. Obviamente essa ideia deve ter vindo da Tessa, que de alguma forma naquela luta contra a Sin descobriu uma maneira de lidar com o programa. Isso explicaria o motivo de todos os drones de desmontagem que apareceram serem justamente os drones dela, e a própria Tessa está na linha de frente, porque ela sabe que a Sin não conseguiria fazer nenhum mal a ela. Agora, se você me perguntar o que Tessa sabe, eu não teria como responder isso. A Tessa adulta só apareceu 2 vezes, então ela tem muita coisa pra nos contar. E como a série sempre resolve o mistério de um episódio no episódio seguinte, então no episódio 6, depois que essa galerinha saiu no soco, saberemos o que a Tessa de fato veio fazer em Cobre 9. Sei que essa conclusão é meio nhé. Isso não é tudo que eu tenho pra falar do episódio, mas se o vídeo ficar maior eu não vou conseguir editar. Então aqui tem outros vídeos se quiserem ver depois desse. Obrigado pelo seu tempo e fui.